Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jadiane Santos. Este canal é um canal de crochê, mas vocês vão me ver passando ferro em roupa hoje, tá? Por que que eu tô passando ferro hoje no vídeo de crochê? Gente, eu sou uma pessoa um pouco agitada. E eu sou assim, quando me dá uma ideia na cabeça, se eu não fizer na hora, se eu pensar demais, depois eu não faço, tá? Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? A gente que vê coisas de crochê, a gente também, eu mesma, eu gosto muito de ouvir coisas assim mais pessoais, enfim, né? E daí eu não vejo muito isso em conteúdo de crochê, para falar sobre valores, para falar sobre sonhos, para falar sobre questões. Geralmente a gente faz os vlogs passando quantidade de material que gastou. Deixa eu puxar aqui. Ó, vocês vão ver o telhado, mas não tem como, né? Porque eu preciso aparecer para vocês conversarem comigo. Aliás, para mim conversar com vocês, tá? Então, eu resolvi me fazer aqui um videozinho bem simples. Eu acredito que não vai ter muito engajamento nesse vídeo, porque quando as crocheteiras abrirem o vídeo e me ver conversando, passando ferro em roupa, já vai estranhar, né? Aí elas vão sair correndo. Mas para você que quer ouvir um pouco do que eu tenho para dizer, quer dizer para você, seja bem-vinda. Você vai me conhecer um pouquinho, né? Vai saber mais de como que é Jadiane, como que Jade é ensinar a vida, né? Dos valores, dos sonhos, enfim. E assim, gente, eu sempre fui uma pessoa muito insegura por muitas questões que aconteceram na minha infância, né? Então, eu me preocupava demais com o que as pessoas pensavam e eu era uma pessoa muito sensível. Então, assim, se alguém estava num dia bom e falava comigo e estava assim super feliz, achando que as pessoas gostavam de mim, e se de repente as pessoas estavam num dia assim mais morumudo ou acordou com o ovo virado, né, como a gente diz. Se a pessoa não estava num bom dia e não falava comigo, ou de repente ficava talvez chateado com alguma coisa e mudava o comportamento comigo, ou parava de falar comigo sem motivo, isso ali acabava comigo. Então, minha autoestima ia lá no pé. Só que isso estava me incomodando demais. Eu acredito que isso foi muito coisa assim de Deus, sabe? De Deus estar querendo me desenvolver. Então, de uns tempos para cá, principalmente depois que eu procurei conhecer mais, aprofundar mais nas coisas de Deus, espiritualidade, essas coisas, eu tenho mudado bastante. Eu tenho buscado assistir muito conteúdo assim de inteligência emocional, afetivo, todas essas coisas assim que fazem a gente ter um pouco mais de autoconhecimento, de domínio. E aí eu tô vendo que eu tô deslanchando demais, sabe? E eu sempre fui uma pessoa extremamente insegura, então assim, virar a câmera pra mim, sem uma maquiagem, sem filtro, como eu tô fazendo agora, vocês estão vendo meu cabelo inchado, vocês estão vendo minha pele sem o filtro, né? Não tá rosadinha, enfim. Isso para mim era impensável, porque até se eu tivesse arrumado, eu ficava naquela neurose, né? Perfeccionista, botando defeito em mim, enfim. Espero que o áudio esteja bom. Então eu tinha muito isso, sabe? Muita insegurança. E depois que eu procurei, eu tive esse estalo, sabe? De aparecer, de conversar com as pessoas. Nossa, isso foi tão bom para mim. E sabe de uma coisa? Eu aprendi com a doutora Andréa Vernon, que humildade é reconhecer aquilo que nós temos de bom também. Sabe, humildade não é tipo ficar, tipo, eu sou uma pessoa boa, mas eu fico, não, mas não sei o quê. Não, graças a Deus eu sou uma pessoa boa, sempre tive um coração bom. E eu percebo que quando eu converso com as pessoas, elas gostam de mim. Tem uma amiga que eu fiz através do crochê, né? Que eu não conhecia ela me acompanhava pelo Instagram. Um dia eu tive a oportunidade de conhecê-la, que eu fui a psicóloga levar a minha filha para passar com a psicóloga. Chegou lá, essa pessoa me reconheceu e falou: Ah, você é Jade, você é aquela que faz crochê, eu te acompanho. Eu, meu Deus, nem sabia, né? Não sabia porque geralmente quando eu posto alguma coisa no Instagram, por exemplo, eu não fico depois voltando
ou lá no Facebook, voltando para ver quem visualizou ou não. Então, assim, e aí ela falou que ela gostava do meu jeito, de como que eu falava, enfim. Ela se identificou comigo. E disso, gente, nasceu uma pequena amizade que hoje está se transformando. Aí outro dia, que foi quando eu decidi que eu ia sim gravar as stories, que eu ia aparecer, que eu ia divulgar, que eu ia falar das qualidades das peças de crochê que eu tenho para vender, anunciar, enfim, me mostrar. Quando eu decidi isso, ela me deu tanto elogio, ela veio lá no meu direct e falou tanta coisa, gente, que eu falar para vocês. Parece que foram assim palavras de Deus, como se Deus estivesse dizendo para mim que agora ninguém vai me segurar porque ele que está me sustentando, sabe? Eu não me importo muito mais. Claro que a gente nunca fica, tipo, 100% livre disso, né? De insegurança. Mas eu não me importo tanto como eu me importava antes no que as pessoas falavam ou que as pessoas diziam. Sabe por quê? Porque no dia que eu fui levar minha filha no psicólogo, esse dia que eu vi essa mulher, que hoje, graças a Deus, nós estamos construindo uma boa amizade, nós estamos torcendo uma pela outra, ela também é crocheteira, sabe? No dia que eu fui levar a minha filha na psicóloga, a psicóloga falou pra mim que a minha filha era uma menina muito equilibrada emocionalmente. Mas quem realmente estava precisando de psicóloga era eu. E sabe, eu levei é, a minha filha à psicóloga por causa de uma situação que alguém tinha levantado um falso contra a minha filha. E eu vi que ela tinha ficado assim uns 3 dias, gente, numa situação que eu olhava para minha filha, que sempre foi uma pessoa muito, muito, muito ativa, muito alegre, muito, muito lá em cima. E a minha filha estava triste, estava acabando comigo por causa desse fuxico, né? De um falso que foi levantado contra ela. Então eu fiquei com medo dela ficar com isso na cabeça, procurei logo uma psicóloga. E aí quando eu levei, eu não conseguia nem conversar com a psicóloga, eu só chorava. Porque todos os pontos que ela me fazia uma pergunta, eu não conseguia. Eu não parava de chorar, porque eu não tinha o costume de falar sobre mim. Então, tudo que me feria, eu guardava para mim, porque eu não tinha amizade, né? A gente tem muitos amigos quando a gente é adolescente, quando a gente está na fase da escola, enfim. Quando a gente vai arrumar família, enfim, a gente acaba ficando assim, sem ninguém para conversar, né? Conversar, assim, sobre coisas que a gente não conversa com o marido, né? Então, eu ficava muito sozinha, não tinha com quem compartilhar nada. E no dia que eu conversei com essa psicóloga, eu não sabia fazer nada além de chorar. E daí ela falou pra mim que provavelmente eu tinha passado por uma depressão quando eu ganhei a minha menina, né? E eu não sabia que eu tinha passado por isso. E ela falou pra mim, ó, provavelmente você teve uma depressão pós-parto. E isso tem resquício até hoje. E eu vou continuar atendendo a sua filha só por causa de você. Porque a sua filha tá ótima. A sua filha é um exemplo para você. Ela não tá precisando de psicólogo, quem tá precisando é você. Nesse dia, ela falou isso comigo, né? E ela também falou uma coisa que eu tô levando pra minha vida. Ela falou assim, engraçado que é uma frase que todo mundo fala, mas a gente às vezes, sabe, parece que virou uma frase de efeito que a gente não leva pra nossa vida. Então, ela falou assim, o que as pessoas acham de você não importa. Se você gosta de mim ou não, ela falou isso pra minha cara. Olhou pra mim e falou assim, olha, eu sei quem eu sou. Se você gostar de mim ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma em mim. E daí eu fiquei pensando, falei, nossa, parece até uma grosseria. Só que depois eu fui parar pra refletir, né? Porque eu sou bem profunda. Fui parar pra refletir. Ela tá certíssima. A partir daí, gente, porque foram palavras que Deus colocou na boca dela, que Deus falou através dela, né? A partir daí, eu passei a me dar mais valor. Passei a identificar coisas que eu gosto de fazer. Passei a identificar também, claro, né, nos vídeos do YouTube sobre autoconhecimento e tudo mais, sobre temperamento. Passei a identificar o que eram características minhas, o que era defeito, o que era qualidade, o que era fraqueza, o que era virtude, enfim. E a partir daí, gente, parece que eu deslanchei, sabe?
Agora eu perdi a vergonha de aparecer. E aí eu quero ficar sempre aparecendo aqui no YouTube. Já tô fazendo alguns vídeos aparecendo. Eu quero me importar cada vez menos com o que as pessoas falam. Porque não faz bem a gente ficar também presa. Ah, eu não vou fazer esse vídeo porque vão achar que eu sou muito prosa ruim. Ah, não vou falar isso porque senão vai ficar muito longo. Ah, não sei o que, não vou fazer isso porque senão a pessoa vai achar que eu quero me aparecer. E eu tiro demais isso. E agora não. Agora, quando eu penso em fazer uma coisa e eu vejo que a ideia é boa, eu vou lá e faço, como eu tô fazendo esse vídeo, né? Então, assim, hoje no canal de crochê, eu não vim falar de crochê, eu já vim falar mais sobre isso, né? Para vocês me conhecerem um pouco. E aí, com isso, gente, sabe, parece que a frase que eu tenho para dizer hoje para vocês é essa: ninguém me segura mais. Depois que eu perdi mais o medo do pensamento das pessoas, que eu tô vendo muito a mão de Deus em mim, me sustentando o tempo inteiro, e parece que, assim, é o gosto de Deus, parece que Deus quer me ver assim, porque realmente Deus me deu uma natureza mais solta, sabe? Ao mesmo tempo que eu sou profunda, mas a minha profundidade eu não consigo muito falar sobre ela. Eu sou muito para fora. E as questões mais profundas eu fico só para mim. Isso é uma característica minha, né, que eu entendi. E assim, agora, por causa desse dom que Deus me deu de poder falar, de tentar me explicar, enfim, de conversar, tem gente que fala que diz que eu falo muito bem. Eu não acho. Mas esse também é um traço da minha natureza, né? Da minha, como fala, do meu temperamento, né? Eu pesquisei muito sobre temperamento, sei que eu sou sanguínea e os sanguíneos são muito comunicativos, ainda que eu não fale bem como as pessoas acham que eu falo ou que eu deveria, né? Por conta da minha natureza, mas eu gosto muito de me comunicar, eu sou muito sociável e isso é uma coisa minha, da minha natureza. Só que eu estava vivendo me escondendo, com medo do que as pessoas iam pensar. Ah, eu não vou aparecer porque eu tenho vergonha dos meus vizinhos vão me ver. Ah, eu não vou aparecer porque as pessoas já dizem, né? As pessoas já diziam que eu queria muito me aparecer e tudo. Só que hoje eu entendo que isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa que Deus fez em mim. E assim, falando sobre dons, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu não me lembro qual, que Deus fala da parábola dos talentos, né? Você já deve ter ouvido as parábolas dos talentos. E daí, gente, a parábola nos diz o seguinte, né? Resumindo, se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, e você não multiplicar esse talento, e você não usar do jeito que Deus te deu, a característica que Deus te deu, você não usar isso para os outros, ou usar esse talento que Deus te deu, ele vai tomar de novo. E aí eu ouvi também uma homilia do Padre Mário um dia, Padre Mário Sartori, né, para quem é católico e gosta de acompanhar, ele falando exatamente sobre isso. Se Deus deu para você, por exemplo, o dom de tocar violão e você não toca porque você está com vergonha de tocar violão lá na frente de todas as pessoas, enfim, aí Deus vai tirar aquele dom de você, ou seja, você nunca vai evoluir, você nunca vai tocar violão. E a música também, ela toca pessoas, né? Ela transforma vidas. Enfim, se você não usar o seu dom, se você não multiplicar o seu talento, Deus retira ele de você. E aí, de repente, uma pessoa que nunca usou, nunca pegou no violão, gosta do violão, procura praticar, aprende e vai lá e faz aquilo que você deveria estar fazendo. Vai lá para frente e vai tocar o violão e todas as pessoas vão ver. Não porque a pessoa nasceu com talento, mas porque ela se esforçou para conseguir aquilo, né? Mas então, se Deus me deu esse dom, se Deus me deu esse talento de ser uma pessoa comunicativa, eu devo usar isso e eu devo aprimorar também. Então, gente, agora é o que eu disse para vocês. A frase de hoje para vocês que eu tenho é essa: ninguém me segura mais. Hoje eu sou uma pessoa mais solta, eu me preocupo menos com o que as pessoas estão dizendo. E eu me preocupo menos, sabe por quê? Porque eu procuro ser uma pessoa correta. Eu sou uma pessoa de muito valor. Eu tenho valores que eu não negocio com ninguém. A honestidade, a verdade. Eu não sou uma pessoa que anda com mentira. Claro que a pessoa que anda com mentira não vai falar também, né?
mas eu sou uma pessoa que trabalho sempre assim, compreendendo. A pessoa fala uma coisa comigo, é como se eu entrasse dentro daquela pessoa, dentro do coração daquela pessoa, e parece que aquela dor é comigo. Eu tenho isso é uma coisa natural minha, sabe? Então, eu procuro sempre andar com a verdade, trabalhar honestamente. Tenho um defeito que às vezes me prejudica muito, que é a questão do orgulho, de eu não querer, por exemplo, uma pessoa quer me dar uma coisa e muitas vezes eu negar. Só que isso também eu tô mudando, porque uma tia minha me deu um conselho. Ela falou assim, numa época que meu pai queria me dar algumas coisas e eu não quis, né? Ela falou assim, seu pai fica triste com isso, que ele quer te dar algumas coisas e você não quer aceitar, então ele se sente muito triste. A partir disso, eu entendi que uma coisa que eu já sabia, mas que eu nunca tinha pensado, né? O meu pai, o jeito dele de amar é esse, é ele demonstrar com coisas materiais. Para mim não é. Para mim é o abraço, para mim é a palavra, para mim é a presença, mas para ele o jeito que ele tem de demonstrar, já que ele não consegue falar, dá pra gente coisas que vão nos ajudar. Então a minha tia, ela falou isso pra mim, olha, seu pai tá muito triste, ele falou comigo que ele fica muito triste porque ele quer te dar algumas coisas e você não quer receber. Então tem essa parte minha que não é uma qualidade, só que eu tô procurando melhorar a partir desse conselho. E depois que eu deixei com isso, parei com isso, né? Falei, nossa, isso é uma bobagem. Se meu pai sabe dizer que me ama através do que ele quer me dar, de bens materiais, porque ele quer assim, então, se ele quiser me dar alguma coisa, eu não vou mais negar. Eu não vou pedir. Isso eu não faço de jeito nenhum. Nessa parte aí, o meu orgulho não mudou. Sabe? Eu não vou pedir nada pra ninguém. Mas, se ele quiser me dar, o jeito que ele tem de dizer que me ama é esse, então eu vou aceitar. Então, assim, eu procuro ser uma pessoa muito honesta, trabalho direitinho, não quero tirar nada de ninguém, eu quero construir. Acabou as roupas de passar ferro. Eu quero construir a minha vida por mim mesma, não quero ficar dependendo de ninguém, sabe? Não quero passar a perna de ninguém, também não quero permitir que ninguém passe a perna de mim para conseguir subir na vida, mas eu quero ajudar pessoas. Por exemplo, eu que sempre me achei tão fechada, tão fechada, tão fechada, quando eu converso com essa menina que eu falei para vocês que está se tornando uma grande amiga, eu converso com ela, converso normal como eu estou conversando com vocês, e ela fala para mim que as minhas palavras são profundas. Eu não entendo, porque são coisas normais do cotidiano, coisas que eu penso, como que eu sou por dentro e tal. E só de conversar com ela, ela fala que eu inspiro ela, que não sei o que, que não sei o que. Isso me deixa muito feliz, sabe? Não me deixa ali no ponto de me sentir orgulhosa, de dizer, ai, que eu tô me achando. Não, mas eu fico feliz. E eu não fico orgulhosa porque eu sei que através das minhas palavras eu tenho uma responsabilidade. Então, se eu ficar, tipo, me achando, que eu sou melhor do que ela, nossa, eu sei a minha realidade, a minha dificuldade. Eu sei como que é difícil você tomar essa decisão de simplesmente ligar uma câmera e aparecer assim, sem filtro, sem nada. Eu não posso ficar me achando porque eu disse que isso tá bom. Mas eu fico feliz porque é um incentivo, sabe? Então, assim, humildade também é isso. Você reconhecer que você é fraco e também reconhecer as suas qualidades. Você tem que reconhecer aquilo que é verdade, tá? E eu agora tô numa fase assim que pra mim tá muito boa, sabe? Eu tô tendo muitos sonhos, já tinha tempo que eu não sonhava mais com nada. Hoje eu tenho sonhos de realizar, a serem realizados, né? De construir o meu ateliê, de fazer mais pra frente uma faculdade de psicologia. Nossa, minha Nossa Senhora, é coisa demais. Eu tô tendo muito sonho, eu tô tendo muita expectativa. Eu tô assim, eu tô borbulhando por dentro. Eu tenho até medo desse nível baixar. Talvez isso seja ansiedade, né? Não sei, vou até procurar buscar conhecimento a respeito disso, porque quando eu encasco com uma coisa, nem que eu não termine, mas começar comigo mesmo. Então eu tô assim, ó, fervorosa, eu tô borbulhando por dentro, cheia de coisas novas, e eu tô me sentindo forte como eu nunca tive. Hoje eu tenho a segurança de fazer uma coisa e não ter medo que as pessoas vão pensar de mim, porque eu estou sendo honesta. Então, porque eu estou sendo honesta com todas as pessoas,
eu acredito muito. Ó, chegou a mensagem. Então, porque eu tô sendo honesta com todas as pessoas, eu acredito muito que eu não vou desanimar. Porque se algum momento eu baixar um pouquinho, eu vou voltar lá pra cima. Porque eu sei que eu tenho princípios, eu tenho objetivos, né? Então, assim, gente, a conversa de hoje foi essa. Vocês estão me vendo aqui, ó, numa casa, eu tava passando ferro, porque eu também trabalho como diária, como diarista, né, como doméstica. Tem duas casas que eu atendo, são duas grandes amigas minhas, verdadeiras mães, pessoas maravilhosas, pessoas sábias que Deus escolheu assim a dedo, para cooperar na minha vida. Eu tenho certeza disso, que assim, Deus não me ajudou com essas pessoas na minha vida, não foi por questão financeira. A questão financeira eu tenho na minha mente a certeza de que foi um bônus, de que é um bônus, sabe? Mas por serem pessoas tão humanas, tão boas, sabe? Tão sábias, tão evoluídas assim, ó, que eu gosto de estar perto, que elas têm me feito crescer. Então, assim, eu trabalho para essas duas pessoas, somente nessas duas casas, porque eu não consigo fazer tantas coisas assim. Eu tenho muita. Eu procuro trabalhar com crochê, eu tenho minha casa, eu não abro mão, por exemplo, de ter a presença, de ficar presente com a minha filha. Eu tenho uma filha só. Hoje ela tem 11 anos, eu não quero nunca ficar longe dela ou deixar a criação dela em segundo plano. Eu me preocupo demais com isso. Então, trabalhar 5 dias por semana, por mais que me ofereçam um salário maior, eu acredito que eu não vou aceitar se eu achar uma oportunidade dessa, porque eu não aceito abrir mão demais da minha filha. Essa semana eu vou trabalhar 4 dias. Eu não vou ter tempo de trabalhar com crochê, por isso que eu tô vindo conversar com vocês. Mas, tipo assim, não é toda semana que eu vou trabalhar 4 dias. É essa semana. Geralmente eu trabalho 2 dias e nessa casa especificamente que eu tô, eu só trabalho quando a dona da casa precisa de uma ajuda, ela me chama. Então, assim, não é nada fixo. Mas quando ela precisa de alguém, ela só me chama. Aí na outra casa que eu trabalho, sim, ali eu trabalho 2 vezes na semana. E aí fica bom pra mim, né? Porque aí eu tenho o resto da semana pra eu ficar com a minha filha, pra eu fazer meus crochês, enfim. Ai, então por isso que hoje eu vim conversar com vocês aqui, passando ferro em roupa, porque eu tô trabalhando, tá? E aí, como é uma coisa que eu posso ali estar com a mão aqui e conversando com vocês, aproveitei esse tempinho que eu tava passando ferro, né? Agora, graças a Deus, já terminei. E também já vou encerrar esse vídeo, tá? Eu não quero ficar demorando demais, talvez vocês não suportem estar ouvindo tanto tempo, né? Então, hoje é um vídeo também que eu tô muito feliz de fazer, porque eu não tô nem aí. Se vão pensar errado de mim, enfim. Mas também não sei se vai ter muita visualização, eu também, isso pra mim não é um problema, pelo menos nesse vídeo não. Mas quem assistir vai saber mais ou menos como que eu sou, tá bom? E aí eu quero trazer mais vídeos para vocês depois, conversando, falando das minhas experiências, enfim, né? Então eu espero que você tenha gostado. Se não gostou, me desculpe, tá? Mas essa daqui que vocês estão vendo é aquela que é de verdade aqui por dentro, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.